Olá pessoal, sou Tainara Fernandes, psicopedagoga aqui de Bom Jesus da Lapa e região. E hoje estou mais uma vez aqui junto com vocês, né? Nós já estamos com mais de 170 seguidores no nosso canal, então tá faltando um pouquinho pra gente ter o sorteio. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva aqui no vermelho embaixo do vídeo, inscrever-se, e você estará concorrendo a um sorteio para todos os seguidores que se inscreveram. Quando chegarmos a 200 seguidores, nós iremos sortear uma garrafa da JMJ, da Jornada Mundial da Juventude. Então já mostrei aqui nos vídeos anteriores, se você quiser ver como ela veja aí no vídeo. Então o vídeo anterior nosso foi sobre a questão, né, da depressão. E a depressão, eu falei como diferenciar a tristeza de depressão. De acordo com esse vídeo, teve outras pessoas que me mandou mensagem e pediu para me falar um pouquinho hoje como superar o luto e as perdas. Então, não sei se essa pessoa perdeu alguém ou se conhece alguém que perdeu alguém querido. Então, hoje eu irei dar continuidade ao nosso vídeo anterior, mas falando como superar o luto e as perdas, sabendo-se que eu também já perdi uma grande pessoa na minha vida, né? E foi um momento muito difícil, que foi o meu pai. E eu dei uma analisada, né, como as pessoas se comportam quando perde alguém. Eu sei de mães que perderam aí seus filhos novos, então é uma tristeza muito grande. E hoje eu estarei falando justamente para vocês, não só da perda do luto mesmo, da perda de uma pessoa que nós amamos ou de algum conhecido, mas também das perdas como relacionamento, outras perdas que acontecem na nossa vida. Então, nós quando falamos, né, da superação, sobre a superação do luto, não está se falando necessariamente sobre a morte de alguém. Algumas situações em nossas vidas pode representar luto, também como eu falei aqui antes, né, o término de um relacionamento, a perda de um emprego, um casal que há muito tempo, né, se relacionava e depois de repente vem o divórcio. Então o luto, ele é um conceito muito amplo. Costumamos usar mais a palavra luto quando estamos diante da morte da pessoa querida, diante da morte de alguém, né, que partiu dessa vida. Mas na verdade nós temos várias partidas na vida. Às vezes uma separação conjugal, às vezes o afastamento de uma pessoa querida, a perda do trabalho e muitas outras situações que irão caracterizar essa fase de luto e de perda. Então existe um conceito importante em psicologia que é a resiliência. Existem pessoas que parecem que são mais resilientes para atravessar as fases do luto e ultrapassar. E tem pessoas que têm mais dificuldade em fazer essa passagem. Eu creio que isto está mais associado, né, na minha opinião, a características de personalidade do que efetivamente de sexo ou faixa etária da pessoa. Então, pois bem, existem pessoas que já passaram por traumas e experiências sofridas e quando estão diante de uma nova experiência de perda, é como se aquilo acordasse as coisas que estavam adormecidas nela ou nele. Então, como as pessoas que sofrem, né, de transtornos de independência, quando perdem, elas entram em um verdadeiro desespero com aflição muito grande. Então tem uma doutora, agora eu não me recordo o nome, que ela estudou muitos e muitos anos as fases que a pessoa passa quando está de luto. Então, diante de uma perda importante, ela andou pesquisando essas fases. E a primeira fase, né, segundo ela, que a pessoa passa é a fase da negação. É tipo a pessoa dizer, não, isso não aconteceu, ou não vai acontecer, né? A pessoa, ela nega
ou ela nega, começa a negar as emoções, né? Ela não quer sentir aquilo. E muitas vezes quando ela perde alguém, ela fala, não, eu estou bem, né? Está tudo bem comigo, quando as pessoas procuram. E ela está toda destruída ali por dentro. Mas existe uma negação ali, houve a perda, mas está tudo certo. Ela sempre diz isso. Então essa é a primeira fase. A segunda fase seria o momento da raiva. Então, muitas vezes a pessoa pensa, né? Por que isso aconteceu comigo, né? O que eu fiz de errado? E aí a pessoa se volta muitas vezes com uma raiva contra Deus, né? Contra a vida, ou contra as pessoas ao redor, ou até contra a pessoa que morreu, né? Porque você me abandonou, me deixou aqui sozinha, me deixou nessa situação. Então essa é a segunda fase, que é a fase da raiva. A terceira fase é a fase da barganha, ou seja, trocar algo através de um acordo. Então, por exemplo, se você recebe uma notícia que está com uma doença incurável, ou é um paciente terminal, então você pensa, né? Será que se eu oferecer para o médico uma condição melhor para o meu tratamento, ele consegue me tratar, né? Ele consegue me curar? Será que se eu oferecer para Deus um sacrifício, ele me curaria? Então, muitas vezes, essa fase, nessa terceira fase, eu quero meio que negociar aquilo, né? Negociar a cura. A quarta fase, ela é um momento da depressão. Então, eu falei aqui nos vídeos anteriores sobre depressão. Se você ainda não assistiu, vai lá, assista e dê o seu joinha. Então, o momento da quarta fase é o momento da depressão. É quando eu me conscientizo que a perda aconteceu, né? É irreversível. E é o momento que eu me entristeço, que eu me volto mais para mim, até atingir a última etapa, que é a etapa da aceitação. Então essa etapa da depressão é a etapa mais da tristeza, da melancolia, que você chora, que você ainda já passou por tudo aquilo de não querer aceitar, de negar, e agora você já está meio que deprê depois da perda. E essa outra última etapa, né, que é a etapa da aceitação, que é quando você passa a aceitar que aquela morte ali aconteceu, ou que aquela perda ali aconteceu. Então pode haver algumas inversões, às vezes, nessas etapas, né? Mas na maioria das vezes, geralmente acontece assim, as etapas dessa forma que eu falei. O importante é o quê? É a família, é as pessoas que estão próximas a acompanhar, as pessoas que são amigas daquela outra pessoa que perdeu alguém. Então tentar se aproximar, acompanhar, ouvir ela, né? Porque quando tentamos impedir que as pessoas vivam essa etapa, que é a etapa do luto, a gente às vezes critica, às vezes condena. É como se a gente bloqueasse a pessoa numa dessas etapas. Então é preciso a pessoa, segundo a psicologia, né, alguns autores nos diz que é preciso a pessoa viver aquele momento ali de luto, né, faz parte da vida. Na psicologia, né, como eu disse, alguns autores falavam em 6 meses, 1 ano para acabar o luto. Mas hoje o que está mais valendo não é tanto tempo, é o poder do impacto da perda na vida da pessoa. Então, se a pessoa teve uma perda e ela não consegue retomar o trabalho dela, deixou de se alimentar, está perdendo muito peso, né? Ou está comendo demais, está com transtorno alimentar, está com insônia, está se tornando uma pessoa isolada, que não sai. Quando se nota que essa intensidade está muito alta e está afetando funções vitais, né, da vida, daí com 2, 3 meses já está na hora de buscar ajuda. Então é isso que eu recomendo a vocês. E por fim, né, essa ajuda, ela pode ser a ajuda psicológica, a ajuda terapêutica e às vezes até uma ajuda médica, né? O médico pode te ajudar nesses transtornos alimentares. Então você deve analisar este impacto na sua vida, né, ou na vida daquela pessoa que está de luto. Primeiramente, analisar esse impacto é fundamental para você ver se realmente aquela pessoa precisa de ajuda. Uma das coisas que eu vejo também
a questão das mães que enterram o seu filho, né? Muitas vezes elas se caem ali num luto muito profundo que não conseguem sair. Então, as mães que perdem seus filhos é uma pessoa, né, que vive ali um trauma. O trauma tem uma propriedade que congela ela naquela situação. Então é como se uma parte importante, né, da energia daquela pessoa tivesse ido com ela, estivesse presa lá nela. Por isso que o trauma, ela implica em tratamento, que fez o que foi possível, né? Se você é mãe, se você é pai ou se você é filho que perdeu algum ente querido. Lembrar de coisas positivas, porque elas não serão roubadas pela perda. Então, quando você perde alguém, que você lembra daquela pessoa, das coisas positivas que aquela pessoa faz, então fica só as lembranças boas ali. Isso é bom, porque você já tem uma aceitação, né? E você nunca vai esquecer aquela pessoa. Como costumamos dizer, né? Ninguém morre enquanto permanece vivo no coração de alguém. Então tem essa frase no coração de vocês, que ninguém morre enquanto permanece vivo no coração de alguém. Eu espero ter ajudado, né? Às vezes a dor tá muito alta daquela pessoa que perdeu, principalmente se perdeu alguém e é recente, né? Então, além da terapia, você precisa de uma ajuda médica, se você estiver passando por essas fases e tiver já há muito tempo. E essa ajuda médica, ela vai fazer com que você aquiete um pouco essa aflição dentro do seu peito. E o médico dos médicos, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Procure a Deus, seja de qual religião você for, mas Deus, ele sempre está ali de braços abertos para nos confortar.